Você vai acompanhar agora um documentário da BBC de Londres, inédito na TV brasileira. Ele mostra as terríveis consequências da ação da Igreja Católica quando se trata de aborto e de métodos anticoncepcionais em todo o mundo. Francisca e Lucila são adolescentes da Nicarágua. Elas foram estupradas pelo próprio pai e ficaram grávidas. Não tiveram nenhuma escolha a não ser ter os bebês. Essas são freiras católicas do Quênia, que aconselham pessoas com AIDS a não usar camisinha. Elas dizem que as camisinhas têm buracos invisíveis, que o vírus pode passar. Esta mulher é mãe de 9 crianças nas Filipinas. Ela não usa métodos anticoncepcionais, apesar de viver numa das cidades mais pobres do mundo. América Latina, África, Ásia. Em 3 continentes, histórias de mulheres que vivem num mundo sem camisinhas, sem pílulas e sem qualquer outro método anticoncepcional. Um mundo em que o aborto também é proibido. As histórias têm alguma coisa em comum: a influência da Igreja Católica na vida dessas mulheres e nos países em que elas vivem. A equipe da BBC está em Mulucucu, uma pequena cidade no centro da Nicarágua, um país em que os dados oficiais dizem que 1 em cada 3 mulheres sofreu abusos físicos ou sexuais. Estas são 4 adolescentes, todas com bebês, e todas vítimas de abuso sexual ou de abandono. Na Nicarágua católica, é praticamente impossível fazer um aborto de forma legal. A Igreja Católica condena o aborto e as crianças não têm nenhuma escolha a não ser ter os bebês. Sarai conta como foi estuprada pelo padrasto, um homem foragido da justiça. Ela tem 14 anos. O repórter pergunta se Sarai pensou em abortar. Sim, eu pensei, ela responde. Miriam está grávida de um homem que a abandonou. Ela já tem outros 2 filhos. Ela diz que a família é católica e que interromper uma gravidez é pecado. Francisca e Lucila são irmãs. Elas têm 15 e 16 anos. As duas ficaram grávidas do próprio pai. Ele agora está na cadeia. Com o bebê no colo, Lucila diz que tem vergonha. Francisca conta que, ao saber, a mãe a expulsou de casa e o pai concordou. Você pensou em abortar? Pergunta o repórter da BBC. Sim, ela responde. Eu também, diz a irmã. Assim como no Brasil, as leis da Nicarágua permitem o aborto em caso de risco de vida para a mãe, mas poucas mulheres conseguem a autorização da justiça. A pressão da Igreja Católica desde o papado de João Paulo II fez o número de autorizações cair a quase 0. O cardeal católico Obando e Bravo foi o chefe da igreja na Nicarágua por mais de 30 anos. Ele não acredita que ter filhos seja perigoso para a saúde de uma criança. Mas uma família nicaragüense provocou uma grande polêmica ao desafiar a orientação da Igreja Católica. Rosa era uma criança de 8 anos quando foi estuprada e engravidou. Os pais dela, Maria e Francisco, decidiram pelo aborto, mesmo sendo católicos. A mãe, Maria, diz que Rosa não poderia sobreviver a uma gravidez. Afinal, Rosa era apenas uma criança. Foi por isso, ela diz, que nós decidimos interromper a gravidez. Não queríamos que a nossa filha morresse. O aborto de Rosa foi feito numa clínica clandestina. O cardeal Obando excomungou os pais de Rosa. Ele perdoou apenas a menina, por ela ser uma criança.
Francisco, o pai de Rosa, diz que no começo ficou triste e durante a entrevista falou: a Igreja Católica que se dane. A mãe Maria diz que apenas Deus pode excomungar. Segundo ela, o Filho de Deus é um só e não dois. A equipe da BBC visitou uma clínica de aborto na Nicarágua. As médicas que dão entrevistas falam protegidas por máscaras cirúrgicas. O aborto sem autorização da justiça é crime e dá cadeia. 60 mil mulheres fazem aborto ilegal na Nicarágua todos os anos. A médica diz que são mulheres pobres, vítimas de abusos. O repórter pergunta o que aconteceria se clínicas como essa não existissem. A médica responde que haveria muito mais mortes de mães adolescentes. Segundo as estimativas oficiais, 70 mil mulheres morrem em todo o mundo a cada ano, vítimas de aborto em clínicas clandestinas. Manila, capital das Filipinas, tem 11 milhões de habitantes e 40 mil crianças de rua. Um país com forte influência da Igreja Católica, que impede qualquer tipo de controle de natalidade ou métodos anticoncepcionais. A ignorância de parte da população cria crendices absurdas, como de que pasta de dente impediria uma mulher de ficar grávida. Cláudia diz que o namorado a convenceu a usar creme dental nos genitais enquanto os dois faziam sexo. O resultado é que Cláudia se machucou e ficou grávida mesmo assim. Cláudia tem 14 anos, já tem um filho e perdeu outro. Esta médica, visitada pela equipe da BBC, diz que qualquer tentativa de educar sexualmente a população encontra resistência da Igreja Católica. Existem 80 milhões de pessoas nas Filipinas. A população vai dobrar em 30 anos. No Congresso, uma ala política luta para fazer com que o governo ofereça métodos anticoncepcionais e educação sexual para a população. A Igreja Católica responde com a ameaça de retirar o apoio a esses parlamentares. A poucos passos do Congresso, vemos o resultado da alta taxa de natalidade. A cidade de Manila é tão cheia de gente, tão pobre, que um trem passa no meio de uma favela. Essa deputada leva a equipe da BBC até a favela. Ela apresenta Maricho, uma mulher com 9 filhos. Só um trabalha e um outro ela entregou para adoção. O repórter pergunta se ela tem espaço para criar os filhos. A deputada traduz a resposta. O espaço é este, diz ela. Isso é a casa inteira. O jornalista pergunta: você queria ter tantos filhos? A mulher responde que queria apenas 3, mas que não há o que fazer, porque eles chegam um depois do outro. Maricho e a família ganham $1 por dia, cerca de R$ 2,40. Ela não usa anticoncepcionais, porque acha que eles são perigosos e também porque a Igreja Católica diz que usar é pecado. Nas igrejas católicas, os padres fazem sermões contra qualquer projeto de educação sexual. Há alguns anos, o prefeito de Manila proibiu as clínicas públicas da cidade de distribuir anticoncepcionais. As atendentes se viram obrigadas a ensinar as pessoas a usar a tabelinha, que ajuda a calcular a data em que uma mulher está fértil, mas que não previne doenças sexualmente transmissíveis. A equipe da BBC visita a África, o lugar mais afetado pela AIDS no mundo. No Quênia, uma pessoa morre de AIDS a cada 2 minutos. 1 em cada 5 quenianos tem o vírus HIV. Essa é uma das principais ruas de Nairobi, a capital do país. São 16 lojas de fabricantes de caixões. 10 anos atrás, eram apenas 3.
As instituições médicas e a Organização Mundial da Saúde asseguram que a camisinha é a melhor forma de prevenção contra a AIDS. Em Nairobi, a maioria das pessoas não usa. O fabricante de caixões diz que as pessoas acham que as camisinhas não protegem contra as doenças. Mais de 30% dos quenianos são católicos e a Igreja Católica não promove o uso do preservativo. Segundo o Vaticano, as camisinhas quebram a ligação entre o amor e a reprodução. E mais, a camisinha seria capaz de aumentar o número de doentes. Rafael Anzeki foi arcebispo de Nairobi até 2007. O repórter da BBC pergunta se ele acredita que a camisinha provoca AIDS. O arcebispo confirma e diz que sim, que passa a falsa impressão de proteção. Então, o senhor acha que ninguém deveria usar? Pergunta o jornalista. O arcebispo responde que as camisinhas nem deveriam ser fabricadas. Os bispos católicos do Quênia fizeram um panfleto que se tornou um escândalo. O texto diz que o látex das camisinhas possui poros pelos quais o vírus da AIDS pode passar. A Organização Mundial da Saúde diz que essa informação é absurda. O arcebispo insiste, fala que não há provas de que as camisinhas sejam 100% seguras. O repórter da BBC reage. Arcebispo, com todo o respeito, eu estou achando que o senhor espalha superstição e ignorância. Nessas imagens de 12 anos atrás, um importante cardeal católico do Quênia queima camisinhas em público. A um dia de carro de Nairobi está a cidade de Luwak, um lugar em que a população depende de freiras católicas para qualquer serviço básico de saúde. A irmã Vitorine perdeu 2 irmãos para a doença. 4 em cada 10 meninas da região têm o vírus da AIDS, provavelmente o maior nível de infecção do mundo. A irmã Vitorine levou a equipe da BBC para ver um paciente que tem o vírus HIV há 6 anos. Ele se chama Matias. O jornalista pergunta à freira qual é o conselho que ela dá a Matias e à mulher dele, que não tem o vírus da AIDS. Rezar, ela responde, e que eles sejam fiéis até o fim da vida. O repórter da BBC pergunta a Matias como a doença afetou o casamento dele. Ele diz que é difícil, porque não pode usar camisinha. Por que não? Insiste o repórter. Porque, segundo a igreja, a camisinha tem buracos. O repórter pergunta à freira o que ela acha disso. Ela responde que as camisinhas podem se romper, que existem poros que permitem a passagem do vírus. O repórter da BBC faz um comentário para a câmera. O que corta o coração, ele diz, é que as freiras são boas, inteligentes e trabalhadoras. São os superiores que as fazem acreditar que a camisinha não funciona. O cardeal Alfonso Lopes Trujillo foi por muitos anos o principal homem do Vaticano sobre assuntos de família. O jornalista foi a Roma perguntar para o cardeal se a posição oficial do Vaticano é mesmo que o vírus HIV passa pela camisinha. Sim, ele responde, e diz que isso é um fato científico. Trujillo morreu há 1 ano. De volta ao Quênia, um centro comunitário distribui camisinhas. Não é um grupo ligado à Igreja Católica. Entre as pessoas que trabalham lá, algumas têm AIDS e culpam a Igreja Católica. Essa mulher diz que o patrão dela recomendou o uso da camisinha. Eunice foi à Igreja Católica e o padre disse que a camisinha não era boa. Ela não usou e contraiu o vírus HIV. I couldn't have contacted the virus. Aborto
anticoncepcionais, camisinha. O documentário da BBC termina dizendo que são assuntos em que a opinião da Igreja Católica pode ser uma questão de vida ou de morte.